Bom dia a todos, bem-vindos de volta, espero que tenham aproveitado bem o momento do intervalo, café, biscoitinho, água, e difícil, né, parar de interromper a conversa, sair ali do intervalo, retornar, mas vamos dar sequência aqui à nossa programação, dar aqui alguns segundinhos a mais para o pessoal chegar, se acomodar. Nós vamos ter um momento aqui bastante especial, bastante significativo para essa semana, mas não apenas para essa semana, não apenas para o 8º CBM ou CBM 2017, né, essa nomenclatura. O pessoal mais jovem vai chegando e vai dizendo que tem um outro jeito agora de fazer, então em vez de 8º CBM é CBM 2017. Aí a gente vai se adaptando, né, às expectativas das novas gerações. Vocês vão ver que eu estou com uma camiseta diferente aqui. Essa é uma das muitas camisetas, porque isso é uma outra característica da nova geração, fazer assim muitas marcas, né, muitas logomarcas e etc, e muitas camisetas. Então essa é uma das camisetas do Movimento Vocari. Movimento Vocari, acredito que todos já tenham ouvido a respeito dele. Ele já tem aí, vai para 4 anos de caminhada, 3 grandes eventos e outros eventos regionais que têm acontecido. A gente tem reunido aí centenas de jovens, mais nessa faixa de 16 e 25 anos, com essa ênfase vocacional. O Vocari, ele trata da questão vocacional de forma ampla, para que, no meio de todo esse universo, de uma forma assim, um pouco subversiva, e é a primeira vez que eu digo isso em público, assim, num público tão grande, eu só falo isso nos lugares menores, mas assim, pessoalmente eu sou muito subversivo com o Vocari, porque a gente vai para o Vocari e a gente lida da questão vocacional, de forma ampla, fala de um monte de coisa, mas o propósito é o desafio missionário transcultural. Então, esse aí é a alma do negócio. Então a gente deixa assim, o pessoal tem um grupo de coordenação muito grande, dezenas de pessoas envolvidas e tal, aí a gente sempre fala, olha, pode fazer o que quiser aí, tem a liberdade para fazer, mas tem 5 pontos aqui que são inegociáveis, e eles apontam para essa direção que é o nosso negócio, como a MTB, que é a missão transcultural, que é o desafio missionário transcultural. Então, tudo que nós fazemos é voltado a isso, é voltado a esse desafio, a responder a esse desafio, o clamor dos povos que ainda não ouviram o Evangelho, os locais onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Nós não vamos perder esse norte. Eu estou dizendo isso até como uma forma de tranquilizar algumas pessoas, porque eu sei que alguns olham para esses grandes movimentos e ficam preocupados. Será que a gente vai perder a nossa vocação? Será que a gente vai perder o nosso foco, né? Será que a gente não está abrindo demais? Irmãos, fiquem tranquilos, enquanto a MTB existir, o foco dela é a missão transcultural. Enquanto a MTB existir, o nosso foco será os lugares onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Nós não vamos perder isso em nome de Jesus, tá certo? E hoje nós vamos fazer algumas homenagens aqui, nós vamos fazer alguns reconhecimentos, para deixar muito claro esse fio condutor pela história da MTB e do Movimento Missionário do Brasil, que não nos deixa, não nos permite perder esse foco, a nossa vocação, o nosso chamado e a nossa missão. Para mim, eu estendi um pouco mais esse tempinho aqui para que os irmãos pudessem chegar. Acho que agora nós temos um grupo mais representativo. De tudo que eu faço hoje, a começar de ser pai de 4 filhos, marido, e os meus filhos, eles têm assim uma faixa etária bem larga, né? Então a minha mais nova tem 2 meses, fez na semana passada, e a minha mais velha faz 16 anos, no mês que vem. Então eu tenho filhos assim para todos os gostos, né? Para todos os Então, e passando pela CEPAL, que é a agência missionária da qual eu faço parte, já para 13 anos agora, a Visão Mundial, onde eu trabalho, sou o diretor de ministério da área de operações lá na Visão Mundial. De tudo isso que eu faço, aquilo que mais me apaixona, ou mais me apaixonou,
e eu acho que eu devo chorar daqui a pouco. Nesse período foi a MTB, foi o ministério da MTB. E por uma série de motivos, por aquilo que a MTB representa para a história do movimento missionário e da igreja no Brasil, pelos homens e mulheres que passaram primeiro, que nos antecederam, pelos conteúdos que foram pensados, gerados. Irmãos, eu tive o cuidado de ler todas as atas que nós temos no arquivo do nosso escritório lá em Brasília, da MTB, todas as que nós temos ali. Eu li uma a uma. Eu li algumas vezes, não sei dizer quantas, o trabalho que o Bertio fez sobre a história dos primeiros 20 anos da MTB, que ele vai compartilhar daqui a pouco. E essa história, ela muito nos orgulha e muito nos honra. E um segundo motivo para eu colocar isso que eu estou colocando é porque a MTB não é de ninguém. A MTB, ela não é uma instituição que compete com outras organizações, e nós já ouvimos isso essa semana, de um risco, tanto do Ronaldo, quanto depois, não me lembro se foi do Michael, nós ouvimos esse alerta, o risco da competição que começa a se intensificar no nosso próprio meio. A MTB não compete com ninguém, porque a MTB não é de ninguém, a MTB somos todos nós, e vocês vão ver uma série de presidentes, ex-presidentes da MTB aqui hoje. Eu tenho servido nisso nos últimos 4 anos, porque são dois termos, né? E o máximo que você pode ficar são 3 termos, e daí a Assembleia, que vai se reunir lá hoje à tarde, hoje com 73 ou 74 organizações filiadas, vai resolver como a gente vai caminhar, quem que vai estar na liderança, quem que não vai estar, porque a MTB serve o movimento missionário. E por isso, essa amplitude de denominações, de organizações com enfoques diferentes, de visões até missiológicas, é muito vasto, é muito amplo, porque ela não é de ninguém, ela serve o movimento missionário. Então isso muito nos alegra, nos honra, e nós estamos muito felizes em ser parte de um momento histórico. Eu estou com essa camiseta, eu disse, para representar o movimento Vocari, que é a nova geração missionária no Brasil, e durante esses momentos seguintes aqui nós vamos citar isso mais algumas vezes, mas eu queria então agora rapidamente passar a palavra para o Bertio. O Bertio é um dos ex-presidentes da MTB e quem provavelmente tem mais a história da MTB do movimento missionário brasileiro na mente. Então ele tem um grande desafio, falei para ele, sobre-humano, que é de sintetizar isso em poucos minutos. Tá bem? Se o Cassiano representa a geração jovem, eu desconfio o que eu estou representando, né? Graça, paz e misericórdia. É uma alegria estar aqui, ver esse 8º congresso. Tive o privilégio de dirigir os primeiros e ver como a coisa vem desenvolvendo. Temos escrito alguma coisa da história, convido outros a participarem nessa escrita, porque ela continua, torna-se cada vez mais diversificada, rica, e precisamos de gente que analisa e vê aquilo que Deus tem feito através da nossa história. Então, uma breve resenha. Em parte, vocês têm isso no seu manual. Eu vou destacar alguns pontos e quero acrescentar mais alguma coisa em relação a isso. A Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a AMTB, é a principal organizadora do 8º Congresso Brasileiro de Missões. O primeiro congresso foi realizado em 93 e outros CBMs foram realizados em 98, 2001, 2005, 2008, 2011 e 2014. Vocês já têm, então, no manual um pouco dessa história, e eu quero realmente parabenizar a equipe organizadora que está realizando agora o 8º Congresso. A MTB não nasceu num vazio histórico. O surgimento da MTB, em meados dos anos 70, foi uma consequência natural do despertamento missionário da época e do desenvolvimento de estruturas missionárias ao longo de 6 décadas anteriores. E eu destaco, inclusive você tem isso no seu manual, 4 fatores essenciais para entendermos a história da associação. Em primeiro lugar, foi justamente o surgimento das primeiras iniciativas missionárias a partir do Brasil,
já no final do século XIX, começo do século XX. Aos poucos surgiram mais estruturas nacionais, muitas com um claro DNA missionário. Um segundo elemento que influenciou o emergente movimento missionário no Brasil foi a vinda das missões interdenominacionais, principalmente a partir dos anos de 1950. Essas agências missionárias atualizaram o desafio missionário e estabeleceram centros no país, com o objetivo de alcançar os povos indígenas e de recrutar jovens para a evangelização nacional e internacional. Um terceiro elemento que antecedeu o surgimento da MTB e que influenciou os rumos do movimento missionário foi a realização de congressos de evangelização e de simpósios missionários nas décadas de 1950 a 1970. Destaco o congresso realizado pela ABU, a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, em 1976, lá em Curitiba, trazendo inclusive temas que tinham sido apresentados na Conferência de Lausanne 2 anos antes. Desse congresso nasceram vocações missionárias, alguns de vocês que estão aqui, missionários transculturais e líderes de missões. Um quarto elemento importante foi a presença de missionários estrangeiros, com uma visão fortemente voltada para a evangelização mundial, e a visita de líderes de outros países, além, naturalmente, de uma benéfica influência de literatura e encontros internacionais. Logo surgiram líderes nacionais que assumiram a responsabilidade pelo movimento e trabalharam lado a lado com os missionários do exterior. A MTB, em si, teve seu início em reuniões bastante informais entre pessoas interessadas em missões. O primeiro encontro foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 1976, patrocinado pela Missão Informadora do Brasil. O desafio inicial era de reunir o maior número de líderes possível e as principais lideranças denominacionais também foram convidadas. E esse primeiro encontro teve um resultado muito positivo. 6 encontros anuais, de 76 a 81, reunindo os principais líderes de missões do Brasil, formaram a base para a organização da MTB. Havia um entendimento da necessidade de ajuda mútua e de um fórum de discussão sobre os temas missionários. As reuniões tinham promovido informação sobre o trabalho no país dessas missões, também uma compreensão dos desafios dentro do nosso próprio país, mas também dos recursos disponíveis para missões transculturais. Em 1978, sob a liderança do pastor Jonathan, temos o início de um primeiro grupo gestor que estava dirigindo, então, os rumos da MTB. E em 1982, 27 de fevereiro, numa reunião especialmente convocada pelo pastor Jonathan dos Santos, a MTB foi oficialmente organizada. Pastor Jonathan foi eleito o primeiro presidente da associação. Inclusive, vale a pena dizer aqui, vocês vão ouvi-lo daqui a pouco, que pastor Jonathan tem sido de uma grande inspiração para muitos de nós, um mentor para muitos de nós. E nós temos muitas vezes o chamado carinhosamente do pai do movimento missionário brasileiro. Em 12 de abril de 1984, foi aprovado o estatuto e eleita uma nova diretoria, agora tendo como presidente o missionário Roberto Harvey, da Missão Amém. No mesmo ano foi feito o registro da identidade com sede em Belo Horizonte e a associação passou a existir de direito. Os objetivos da associação foram divididos em 5 áreas: fórum de informação e debate, cooperação missionária, serviço técnico para as missões, treinamento de missionários e credenciamento de missões. Eu gostaria de resumir um pouquinho da história desses 40 anos, falando um pouquinho daquilo que podia ser o espírito da MTB, aquilo que tem caracterizado a nossa associação ao longo desses anos. Em primeiro lugar, tem sido um espírito de cooperação entre as organizações missionárias. A princípio eram poucas as organizações que se filiaram e todas elas interdenominacionais.
Aos poucos, juntas, sectarias denominacionais também foram incorporadas. Mas desde o começo havia um claro desejo de compartilhamento, de cooperação, de projetos em comum. Um desses grandes projetos foi justamente a organização do Congresso Brasileiro de Missões. Em segundo lugar, um espírito de pioneirismo. Aquilo que Cassiano estava falando há pouco. A MTB tem enfatizado sempre a importância do movimento missionário brasileiro ser pioneiro, de entrar em áreas que ainda não foram alcançadas, tanto dentro do nosso país como fora dele. A ênfase na chamada janela 1040, nos povos não alcançados, nos grupos menos evangelizados de nosso país e na inovação de modelos de envio. Em terceiro lugar, um espírito de excelência. O apoio ao treinamento de missionários tem sido uma das prioridades da MTB. E em 1992 foi organizada a Associação de Professores de Missões do Brasil, que funcionou como organização própria por mais ou menos 20 anos. Outra iniciativa que demonstra essa busca por excelência tem sido o padrão de qualidade adotado pela MTB e que tem norteado e avaliado as missões brasileiras quanto à administração, finanças, recrutamento, treinamento, estruturas de envio e de apoio ao missionário no campo e de cuidado integral do obreiro. Um quarto aspecto é o espírito de inclusão e de abertura. Sempre houve um desejo de oferecer a comunhão e os serviços da MTB a todos envolvidos em missões no Brasil. Em 93, o Departamento de Assuntos Indígenas foi estabelecido e, ao longo dos anos, outros departamentos foram criados, de pesquisa, cuidado integral do missionário, intercessão, alianças estratégicas e profissionais e empresas em missão. E, em quinto, último lugar, um espírito de igualdade e de companheirismo. Eu menciono isso por último, porque eu creio que é um dos efeitos mais importantes da Associação de Missões Transculturais Brasileiras ao longo dos anos. Tem sido o companheirismo entre os líderes de missões no Brasil. A MTB tem nos aproximado, nos dado uma plataforma de encontro e de estabelecimento de amizade, de coleguismo. Isso tem nos ajudado muito, tanto a compreender um ao outro, como também de achar formas de trabalhar juntos. Eu diria que a MTB tem sido um antídoto, quem sabe uma prevenção à competição que facilmente ocorre entre organizações cristãs. Chamamos um ao outro pelo primeiro nome. Não usamos títulos, nem gravatas. Tratamos um ao outro com respeito, ao mesmo tempo que sentimos a liberdade de orar uns pelos outros e também de ser sinceros e francos quando necessário. Finalizando, precisamos reconhecer nossa dependência de Deus, que inspirou o surgimento da MTB. Pouco poderíamos ter feito e alcançado como associação sem a presença do Espírito Santo, que a todos nós dirige e fortalece, para podermos ser fiéis à grande comissão dada pelo Mestre Jesus Cristo. Nesse esforço de cumprir nossa parte como igreja brasileira na missão de Deus. Ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a glória. Obrigado. Obrigado, Bértio. Obrigado. Quem não conhece esse texto que eu citei do Bértio, ele está disponível no site da MTB. Você pode baixar o PDF lá e ler esse histórico, né, que é feito. Eu só não citei aqui no começo, mas não queria deixar de fazer agora, que, de fato, essas três organizações elas caminharam muito juntas, né, especialmente naquele início, que foi a MTB junto com a PMB, que continua existindo, mas agora como DEMI. DEMI ou DEMI? Quem me corrige? DEMI, que é o Departamento de Ensino Missionário, Missiológico, que está representado ali na MTB como uma das áreas de atuação, né? Então ela continua
dessa maneira. E também a ACMI, né, que era a Associação dos Conselhos Missionários de Igrejas, que a gente tem falado muito sobre a necessidade de ter uma nova iniciativa, né, voltada a esse suporte às igrejas, ao movimento missionário nas igrejas. Hoje nós temos igrejas também filiadas, associadas à MTB, como igrejas locais, né? Então a gente entende de uma forma mais ampla o que seja uma organização missionária. Eu gostaria de chamar então aqui à frente e esclarecer o seguinte: nós vamos fazer uma breve homenagem aqui, em reconhecimento aos ex-presidentes da MTB e também aos membros da primeira diretoria da MTB que confirmaram presença. Então, nós não temos todos aqui, mas temos aqui uma boa representatividade desses irmãos. Então, eu gostaria de chamar aqui o Carlos Sipierski, que foi membro da primeira diretoria da MTB. Por favor, Carlos, suba até aqui. Você vai perceber que os irmãos que eu vou chamar vão ser acompanhados por alguém que representa também essa coordenação do movimento Vocari. Isso é um encontro aí de gerações e uma forma da gente simbolizar que há uma continuidade, né? Então, o Carlos está aqui, o Léo aqui com ele. Vocês têm visto o Léo trabalhando muito a semana aí com o fonezinho, né? Se não fosse ele, nada da logística aqui funcionaria. A Druvalina Barreto, minha irmã, por favor, suba aqui. Druvalina, uma das presidentes da MTB. Pastor Jonathan, que já foi citado, Pastor Jonathan Ferreira dos Santos, por gentileza, suba aqui também. O Felipe acompanha o Pastor Jonathan. O próprio Bértio já está. Bértio, por favor. A Bia vai acompanhar o Bértio, por gentileza. O Marcos Agripino, por favor, suba aqui junto com o Dixon. O Silas Tostes, Pastor Silas Tostes, junto com o Lucas está por aí já, vamos subir aqui com o Silas, e o Tim House, Timothy James House, é um nome chique, né? Tim, por favor, com a Tamires, suba aqui também conosco. Gente, vamos reconhecer o trabalho desses irmãos. A palavra de Deus nos fala para quem nós devemos olhar, né? Nós temos que olhar para Jesus Cristo, né? Mas em termos assim, no nosso plano humano aqui, para quem nós devemos olhar, né? Então, quem são os nossos guias, né? E aí fala sobre essa importância de olhar para o final da sua vida, e aqui eu não estou querendo que ninguém abreviar a vida de ninguém, mas assim, reconhecer que a caminhada já está um pouco mais avançada, né? Olhando para atentamente para o final da sua vida, imitar a fé que tiveram. Então, esse é o critério aqui. A gente quer imitar a fé que esses irmãos tiveram, tá bem? Então, vamos fazer uma oração, se eu conseguir. Aí eu vou pedir que vocês, aí, a galerinha do Vocari aí, galerinha, você fala os irmãos e tal, né? Depois fala a galerinha. Mas aí estamos juntos, né? Vou pedir que vocês aí coloquem suas mãos, abracem as pessoas que vocês estão acompanhando e que, junto com a minha oração, vocês orem por eles também, tá bem? Senhor nosso Deus, esse é um momento um momento simbólico, nada de sobrenatural, nada de diferente, apenas simbólico, mas é um momento importante, um momento de reconhecimento, um momento representativo para nós, como pessoas que nos reconhecemos, Pai, como chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor, para sermos instrumentos nas Tuas mãos para servir o movimento missionário no Brasil, servir a igreja brasileira. E a responsabilidade que nós temos do Senhor de seguir adiante com essa tarefa, com essa responsabilidade de proclamar as boas novas do Evangelho, de proclamar Jesus Cristo até os confins da terra, até onde o Teu nome ainda não foi anunciado. Pai, nós temos ouvido tantas coisas desafiadoras nessa semana, sabemos que temos tanto a aprender, tanto a corrigir no nosso investimento, nesse desequilíbrio que existe na distribuição dos recursos e dos missionários, tanto que temos a aprender, mas, Pai, reconhecemos que já avançamos, já caminhamos, e muito, Pai, porque o Senhor usou essas mulheres e esses homens aqui. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado pelas vidas deles. Muito obrigado, Senhor. Nós perdemos
entre aspas, alguns irmãos no último ano, como o Ronaldo citou aqui na segunda-feira. Irmãos tão importantes que nos deixaram temporariamente, como o pastor Shed, como o Edson Queiroz, irmãos que se foram, como o reverendo Elben, e temos ainda o privilégio, Pai, de termos alguns desses irmãos que historicamente representam tanto para nós, de tê-los ainda conosco. O Senhor nos dá esse privilégio. Então, Pai, queremos Te agradecer, Te louvar por ainda tê-los aqui, Te louvar pela fé que tiveram ao longo da sua caminhada, Te louvar pelo compromisso que tiveram, Te louvar, Pai, pelo foco que mantiveram e que ajudaram a manter, Te louvar pela fidelidade ao chamado, pela fidelidade à vocação, tantas vezes com outros atrativos, com outras coisas que pelo caminho acabam a nos fazendo desviar do foco, mas eles permaneceram, Pai, nesse caminho, construíram organizações missionárias, construíram histórias, influenciaram a vida de pessoas, e Senhor, nós Te reconhecemos, Pai, o esforço e a fidelidade desses irmãos e irmãs, e louvamos o Senhor por eles, louvamos pela vida deles. Pai, Te peço que o Senhor os siga abençoando, hoje, e nos anos que ainda tem pela frente, porque algo que me chama a atenção, Senhor, na vida desses irmãos aqui, é que eles não pretendem abandonar a caminhada, são pessoas que não se aposentam, que não se aposentaram, que ainda estão dispostos a Te servir, e que eu não tenho dúvida que até o último dia, nessa vida aqui, vão servir o Senhor na mesma causa. Obrigado por isso, Pai, e em nome de Jesus, dá a eles condições de fazê-lo, Pai, dá a eles recursos, saúde, apoio, suporte da nossa parte também, para que possam continuar fazendo, e Senhor, que nós, e aqui me incluo como novas gerações, que nós continuemos olhando para eles, não apenas com respeito, com honra, mas ouvindo aquilo que eles têm a dizer. Que sejamos ainda influenciados, Pai, pela experiência desses irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, eles vão permanecer aqui mais um pouco, há uma plaquinha aí de homenagem que foi feita para eles, mas eu gostaria de chamar mais algumas pessoas aqui para nós fazermos uma oração final ainda, tá bom? Para esse momento. E aqui eu vou correr um risco, eu sei disso, mas já falei isso para eles ali agora há pouco, mas é um risco que nós optamos por correr. Queremos chamar algumas pessoas aqui à frente que nós julgamos muito, que não fizeram parte das diretorias da MTB e não foram presidentes da MTB, mas que nós consideramos extremamente relevantes para o movimento missionário, para a caminhada missionária no Brasil. E aqui um critério, gente, desculpem, mas ele vai ser mais a idade mesmo, tá certo? Porque são pessoas que têm servido por muitos anos. Então, nós precisamos reconhecer que essas pessoas se dedicaram a maior parte da sua vida à causa missionária e ao movimento missionário brasileiro. Então, esse é o reconhecimento. Qual que é o risco que eu digo? O risco, obviamente, é nós nos esquecermos de alguém ou não citarmos alguém. Então, nós estamos usando esse critério de tempo de serviço, vamos dizer assim, e também o critério de presença, pessoas que estão presentes aqui, porque senão não daria para ficar até amanhã aqui citando os nomes, tá certo? Então vamos citar o critério da presença aqui, que está presente aqui na plateia, tá certo? E eu falei para os irmãos aqui que eles têm aqui a total liberdade de dizer, olha, você está esquecendo de chamar fulano aí e tal. E aí nós vamos citar isso nominalmente, e no final vamos fazer uma chamada mais ampla aqui, vamos terminar uma oração juntas. Mas eu não queríamos deixar de citar aqui Ted e Cláudia, Ted Limpic. Ted, por favor, eu peço que vocês venham aqui à frente, Ted e Cláudia Limpic. Eduardo da Nova Estrela. Joia. Ted e Cláudia Limpic. Vou chamar também o Lourenço e Estefânia Kraft, que venham aqui também para frente. Vou chamar a Margareta Giordana, não sei aonde está, não é muito fácil enxergar a Margareta no meio do povo, mas vou chamar ela aqui à frente. Vou chamar a Meire Fuentes. Gente, ouçam esse nome. A Meire, ela fica chateada porque ela fala, você abraça todo mundo, todo super carinhoso, comigo é só assim, faz isso, faz aquilo. Mas é porque a gente está trabalhando todo dia nas coisas, né? Então, Meire,
Obrigado pela sua paciência. Eu vou chamar... Eu não sei se o Enoque foi embora. Ele estava até as 2h, a gente estava numa reunião ali, mas alguém disse que ele foi embora. Então, eu acho que já foi embora. Eu quero chamar o José Carlos Alcântara, José Carlos, que tem estado muitos anos aí contribuindo também conosco. Eu quero chamar o Eduardo Luz, que muitos dizem que é meu pai. Não é, mas é bem-vindo. Edu, acho que você está aí, se não se estiver acompanhando, vou pedir que venha até aqui à frente. Eu gostaria de chamar o Davi Botelho. Davi, por gentileza, venha aqui à frente, para nós termos um momento de oração aqui, juntos. E agora eu vou abrir aqui para vocês e dizer, gente, chamo mais alguém? Não chamo. Senão eu vou dizer o seguinte... A Tunica está aqui, é verdade. A Tunica fez aniversário ontem e eu esqueci de citar isso. Tunica, por favor. Ontem eu fiquei, vou falar da Tunica, e aí esqueci o aniversário da Tunica. Então, parabéns, nós já demos o parabéns, mas um parabéns coletivo aqui. Gente, Tunica, Tim, esse pessoal, eles... É muito interessante que a gente está lá no Vocari. O Vocari acontece no campus de uma universidade. É uma loucura, aquela confusão, tal. Não tem esse negócio de plenária, é tudo ao mesmo tempo, é uma confusão. E aí, de repente, no meio do povo, você encontra lá a Tunica, encontra lá o Tim House, encontra lá esse pessoal, o Agripino. Assim, e eles estão lá, não é para ser preletor, não é para liderar, não é para fazer nada. Eles estão ali para viver esse novo momento. Que coisa, que exemplo, né? Eu queria chamar... o Oswaldo foi embora. Rocindes, comandante Rocindes, por gentileza. Rocindes, também aí de muitos anos servindo. E se vocês quiserem ter mais uma intervenção, se não, eu queria chamar todos vocês que estiveram envolvidos nas diretorias da MTB, que têm contribuído com a MTB, que entendem assim, olha, a gente tem servido a esse coletivo. Agora eu tenho uma linguagem meio diongueiro assim também. Então assim, a esse coletivo, tá certo? Que se chama MTB. Você vem aqui à frente e a gente vai fazer uma grande oração aqui. E aqui, gente, tem muita gente que está aqui, ó, Márcia, Mônica, os maridos estão aqui, deviam estar acompanhando. Deviam estar acompanhando. Por favor, Márcia, Mônica, as esposas que estão aí. Sérgio Paulo, sobe aqui, por gentileza. Sérgio, por que ninguém me falou do Sérgio? Sérgio, por favor, sobe aqui. Eu não sei se o Marcos Amado está aqui também. Se o Marcos estiver aqui, por favor, Marcos, venha para cá. Irmãos, não se sinta constrangido se eu não citei o seu nome, mas se você acha que tem uma contribuição, tem dado uma contribuição para isso, eu gostaria de chamar vocês aqui. Como eu disse, isso aqui não é nada além de um momento simbólico, meramente simbólico. Mas ele serve como um reconhecimento, como um sinal de continuidade histórica. E Jefferson, muito bem-vindo. Por favor, quem mais aí pode ficar à vontade, como o Jefferson fez aqui agora. E eu vou fazer uma coisa aqui, gente, que é uma loucura, assim, total, mas acabou de vir na minha cabeça. E como eu estou entregando a presidência da MTB hoje à tarde, eu posso fazer o que eu quiser aqui agora, tá certo? Então, eu queria chamar uma pessoa que, gente, é um dos maiores servos que eu conheço, e há mais de 10 anos tem nos ajudado, e não sei se já houve algum reconhecimento como esse que nós vamos fazer agora, mas eu queria pedir para alguém vir aqui orar por esses irmãos. E eu queria pedir para o Samuel vir aqui. Samuel, vocês veem aqui o Samuel trabalhando, você que frequenta congressos, CEPAL, Fiel, Vida Nova, etc., você vê o Samuel e a equipe dele em todos. Não sei se você já percebeu isso, né? E eu queria dizer assim, o Samuel não é um prestador de serviço, Samuel é um parceiro, tá certo? Ele é um parceiro. E eu já levei o Samuel para cobrir evento indígena, lá no meio da Amazônia, com esse equipamento dele tudo coberto de poeira, sem ganhar nem um centavo. Então, assim...
É uma honra. A gente está desde 2005 com a MTB, pastor Silas e demais. Alguns a gente conhece mais, outros menos, mas a gente está aí. Ao longo desse tempo a gente passou muita coisa junto, eu e Cassiano. E eu louvo a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Pai, nós não temos palavras para te agradecer. Nós estamos aqui na condição de servos, Senhor. E a Tua palavra diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Por isso, Pai, essa diretoria, Pai, essa ex-diretoria que está aqui, Pai, estão aqui, Senhor Deus, para Te glorificar e exaltar o Teu santo nome. A Ti a toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque nós queremos continuar, Senhor Deus, Te servindo até os últimos dias, Pai, das nossas vidas. Muito obrigado, obrigado pela vida do Cassiano, Senhor Deus, o Teu servo. Estenda as Tuas mãos, Senhor Deus, sobre a vida dele, da sua família e dos demais aqui também. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pastor Jonathan, por favor, eu gostaria de fazer só chamar mais uma pessoa aqui, a irmã Ruth Queiroz. Eu soube que eu não cruzei com a irmã aqui, mas eu soube que ela está aqui. Por gentileza, sobe aqui, Ruth. Esposa do pastor Edson Queiroz. Muito bom tê-la aqui, viu? Muito, muito bom. Pastor, ela não está presente. Esse foi com certeza nós lembramos da Bárbara, mas ela não está presente, então esse foi o único critério. Mas, irmão, muito bem lembrado. Bárbara é, assim, sem palavras, né? Tá certo? Pastor Jonathan, gostaria de dizer algumas palavras, nós vamos passar. Meia hora. Irmãos, o Bértio ficou assim meio complicado, né, com a geração que ele estava representando, né? Imagine eu, Bértio. Então, mas nós queremos agradecer muito essa homenagem, e isso nos remete para uma coisa muito importante, que é história. Quem não tem história, muito complicado. Quem não sabe de onde veio, onde está, para onde vai, não é? É muito complicado. Então, isso nos remete para a história. E, então, desde que eu comecei a ouvir falar sobre isso, eu comecei a lembrar daquela primeira reunião, que eu penso que foi em 1978, mas o Bértio, que é melhor historiador do que eu, está dizendo que foi em 1976, no Rio de Janeiro, um pequeno grupo, éramos 10 ou 12 pessoas, que nos reunimos lá, sem dinheiro, sem quase nada, e quem nos ajudou a nos reunirmos foi um missionário americano chamado Paul Overholt, que ficou conhecido depois pela geração 79. Ele providenciou um recurso e tal, e nós acabamos nos reunindo, e a meta, o objetivo, o desejo, era de organizarmos alguma coisa que a gente não sabia ainda que ia dar em AMTB, mas para a gente ficar junto, para aprender uns com os outros. Porque, especialmente nós brasileiros, a gente estava olhando para os missionários americanos, com experiência de missões, então olhando para eles, tentando aprender deles. O que a gente vai fazer? Esses irmãos já percorreram um longo caminho, então vamos ficar junto deles e a gente vai aprender com eles, não é? Então, eu gostaria muito de ter aqui, e eu trago a memória deles, um homem como Roberto Harvey, da missão Amém, um australiano. Ele foi um dos meus professores naqueles dias. E o outro foi Wilbur Pickering, da Wycliffe. Então, caminhamos muito juntos, né? Barbara Burns, que foi lembrada aqui. Dos que eu conheço, daqueles primórdios, esses três tiveram uma influência tremenda nessa liderança brasileira,
que estava se levantando para fazer missões, e que a gente sabia muito pouco de missões. Eu vou dizer para vocês que eu já era pastor presbiteriano no Brasil, fazia algum tempo, alguns anos, e eu nunca tinha ouvido, nunca tinha encontrado ninguém com visão missionária transcultural. E eu fui para um seminário lá em Belo Horizonte, eu fui ensinar sobre dons do Espírito, e lá estava um homem que, quando ele começou a falar, eu achei que era um pernambucano, por causa do sotaque. E aquele homem sabia tanto sobre os países, as necessidades, e eu fiquei olhando para ele e bebendo o que ele estava falando. E quando ele terminou, eu fui lá, abracei e tal, e só aí que eu descobri que era um australiano com sotaque de pernambucano. E daquele dia em diante, passei a andar com o Roberto Harvey. Então, essas 3 pessoas tão importantes. Eu queria que estivesse aqui Eude Martins, da Sociedade, hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, tão importante naquele período. O Eude, com quase nada de recurso, ele conseguiu organizar um boletim missionário chamado SEBIM, precisa estar na história, porque é SEBIM mesmo, né? SEBIM ajudou tanto a gente naqueles dias. Um homem como Décio de Azevedo, que também ajudou muito, né? Quem não se lembra de Valdemar de Carvalho, não é mesmo? E quem não se lembra de... Bom, os mais jovens não se lembram, né? Eles não conheceram. Acho que a sua geração já não conheceu, mas é na minha. Mas Lídia Menezes, Betel brasileiro, pioneira, não é? Poxa, como era bom ter a Lídia, a professora Lídia, nos nossos encontros de MTB. Edson Queiroz, que ajudou tanto também nesse período. E depois vem Ageu Silva, Paulo Moreira, um homem chamado Del Kitsma, de Portas Abertas, que ajudou tanto a gente naquele período. E, bom, depois começa uma nova geração, Paulo CPS, Carlos CPS, que aí, né, esses outros... Paulo Mendes, que foi, assim, uma força, né? Aí, Rinaldo de Matos, e precisava, né, descobrir levar mais alguns nomes. Então, aquela pequena reunião no Rio de Janeiro, e aquele grupo de brasileiros e alguns missionários de outros países conosco, sem recursos, sem informações, mas ali a MTB foi gerada. Eu não estou concordando muito com esse aniversário de 35 anos. Sabe o que é? No Brasil tem muito isso, né? O sujeito nasce, não tem como registrar. E depois de 4, 5, 10 anos registra. Mas ele não começou com o registro, ele começou lá quando ele foi gerado, né? Então a gente tem que voltar nessa história e rever outra vez essa história. Mas eu fico entusiasmado, viu, com vocês, nova geração. Que coisa boa, viu? E que vocês estão tomando aí né? E estão levando a coisa em frente, que Deus abençoe muito vocês, viu? E você pode ter certeza que esse pessoal aqui não vai se aposentar não, viu? Nós estamos em pé aqui, com vontade, e vamos para frente. Obrigado, pastor. Obrigado, viu? Obrigado. Gente, nós vamos encerrar esse momento, então, só um pequeno aviso aqui.
Alguém citou Paulo Moreira está aí, né? A gente não chamou, Paulinho. Como nós avançamos alguns minutos, nós vamos ter a mensagem do pastor Aurivan. Por favor, vamos ficar aqui, vamos ouvir a pregação do pastor Aurivan, e depois nós vamos atrasar um pouquinho a programação da tarde. Então, os seminários começam às 2h20, às 14h20, em vez de às 14 horas, nós vamos começar os... Aqui, é aqui, é verdade, desculpem, valeu. É aqui, às 14h20, tá certo? 14h20 aqui. Então, muito obrigado aos irmãos, muito obrigado, esse foi um tempo que vai ficar para a história, tá bem? Agradeço.